Opa, e aí galera, aqui é o grande mestre Evandro Barbosa e bora para mais um episódio da nossa série O Desafio de 800 a 2.500 de rating no chess.com. Então, eu tenho agora 1707 de rating e esse é o nosso 31º episódio. Então, esse episódio eu tô gravando aqui da cidade de Marília, onde eu tô jogando os Jogos Abertos de São Paulo. Então, cenário meio improvisado aqui no hotel, espero que a internet ajude também nas partidas aqui no chess.com. E vamos lá, né? Vamos ver o que acontece hoje. No último episódio, teve partidas bem interessantes. Os meus adversários jogando bem a transição ali da abertura para o meio jogo, entendendo os planos. Então eu consegui explicar várias ideias estratégicas, vários planos da abertura e do meio jogo. Eu imagino que nesse episódio vai ser parecido também. Galera, mas antes de começar aqui, um recado rápido para vocês. Hoje à noite, às 20 horas, será liberada a terceira aula da semana do xadrez. Então eu imagino que muitos de vocês devem estar fazendo parte do treinamento da semana do xadrez, que começou nessa segunda-feira, dia 11. E se por acaso você não está fazendo ainda o treinamento, ainda dá tempo de entrar. Basta você acessar o link que está aqui na descrição do vídeo. E assim você vai conseguir assistir a primeira, a segunda e a terceira aula que vai ser liberada hoje. Mas lembrando que essas aulas ficarão liberadas apenas durante essa semana, beleza? Bom, então, bora começar aqui o desafio. Então, vou colocar aqui para jogar. Então, partidas de 5 minutos. Aqui tem hoje tem um outro detalhe, eu tô sem mouse aqui, vou usar o touchpad aqui do notebook. Então, vou tentar não entrar em nenhum apuro de tempo. Então, beleza, eu vou jogar uma defesa francesa nessa primeira partida. Vamos ver como que o meu adversário vai jogar. Ele vai jogar uma variante das trocas. Só que geralmente na variante das trocas, o branco ele não leva esse cavalo para C3. O cavalo ele não fica assim tão bem colocado em C3. Ele não tem casas boas para ir depois. Bom, eu vou simplesmente desenvolver minhas peças. Então ele jogou com H3 e bispo D3 para tentar evitar o desenvolvimento natural do meu bispo, o bispo de C8. Então esse bispo eu não vou conseguir desenvolver ele imediatamente. Vou jogar então com cavalo de BD7. Então torre E8, que faz bastante sentido. A3 dele, não sei bem se foi uma boa ideia. Não sei qual é a ideia desse A3 dele. E agora ele jogou cavalo E2. Ele está tentando melhorar o cavalo e de repente fazer um C4 aqui. Ok, eu vou aproveitar para jogar cavalo E4, que é um posto avançado para o meu cavalo, é uma casa forte para o cavalo. Aproveitando que o cavalo dele saiu de C3. E daí ele jogou com cavalo G3, tentando expulsar o meu cavalo ali de E4. Se eu tomar em G3 agora, abre a coluna F. Eu vou tentar manter um cavalo lá em E4, vou trazer o cavalo de D para F6. Aproveitando que ele não pode tomar em E4 agora. Se ele tomar de cavalo, tá levando um garfo. E agora ele jogou bispo G5. É um lance estranho esse, porque eu já posso pegar o par de bispos com o cavalo por G5. Eu vou fazer esse lance. Vou jogar cavalo por G5, que eu já pego o par de bispos. Apesar de ser uma estrutura de peões simétrica, né, que é uma posição um pouco difícil de desequilibrar, aqui eu já tenho uma vantagem posicional. Então, bom, ele jogou com cavalo F3, jogou voltando, vou jogar bispo D6. Posição muito equilibrada, essas posições da variante das trocas da francesa são bem difíceis de desequilibrar. Eu pensei que ele fosse jogar com cavalo F5 aqui, que poderia entrar numa posição com bispos de cores opostas. Vou aproveitar para jogar G6 então, restringir um pouco o cavalo de G3, que agora ele não tem casas boas. Talvez ele jogue com torre E1 aqui. Torre E1 é um lance que eu estava esperando mesmo. Eu vou jogar trocando em E1. E eu posso jogar com dama C7 agora. Acho que dama C7 pode ser uma ideia. Tocando em G3. Eu quero jogar com bispo D7, trazer a torre para E8. Cavalo E5. Eu vou jogar com rei G7, para não ter nenhum tema tático aqui. Nenhum sacrifício em G6 ou então em F7. E agora uma ideia para ele pode ser jogar com F4. Pode ser uma ideia interessante essa. Jogou com dama E3.
Vou trazer meu... Ah, se eu jogo o bispo E6, ele tá jogando cavalo por G6 aqui. Vou ter que desenvolver com o bispo D7 mesmo. E trazer a minha torre pra E8. Eu quero ver como que eu vou fazer pra desequilibrar essa posição. Torre E8. Uma ideia pode ser quebrar com C5 em algum momento. Pô, mas agora a dama F3 eu acho que ele esqueceu um peão, né? Ele tinha que jogar com F4, eu acho. Depois desse lance eu posso jogar bispo por E5. Pô, ele esqueceu um peão aqui. Eu tava pensando como que eu ia fazer pra desequilibrar a posição, aí ele pendurou o peão. Bom, então temos aqui um peão a mais. Vamos agora tentar converter essa vantagem do peão a mais. Vou jogar já um H5 com a ideia de H4. Esse rei H2 não foi uma ideia boa pra ele. Acho que ele vai ter que voltar o rei. Jogar um rei G1. Porque H4 tem cavalo G4 já. Aqui cavalo G4 parece um lance bem chato. Porque... Como que ele vai... Nossa, rei H3. Ele jogou e abandonou já. Porque rei H3 ele colocou o rei bem na cara do meu bispo. Bem na diagonal aqui. Eu teria um descoberto já. Cavalo por F2, por exemplo. Então eu teria que jogar rei G1 ali. Mas ele jogou e já abandonou. Então vamos só revisar essa partida. Então eu joguei uma francesa. Ele jogou ali a variante das trocas com o cavalo em C3. Que geralmente o cavalo não fica bem colocado. Na variante das trocas, normalmente esse cavalo ele vem para D2. E as brancas jogam com C3. Assim o cavalo ele fica melhor. Tanto que ele teve que manobrar o cavalo. E aí ele perdeu alguns tempos. Eu acho que eu consegui igualar sem problemas aqui na abertura. Mas... como é uma posição simétrica, a estrutura de peões simétrica é sempre difícil de desequilibrar a posição. Apesar de ter o par de bispos, teria que ir melhorando bem aos pouquinhos. A minha ideia seria fazer C5 em algum momento, para tentar abrir a posição e assim colocar o par de bispos em jogo. Bom, bora para a próxima partida aqui então. Já lancei aqui o desafio. Próxima, provavelmente vou jogar de brancas. Então vou jogar de brancas e eu vou começar com o lance 1 cavalo F3. Vamos lá, vou jogar fianquetando o bispo. Me pediram para jogar assim com duplo fianqueto. Na verdade eu não vou poder fianquetar já o bispo de casas pretas. Não vou poder jogar B3 bispo B2, que ele fianquetou o bispo em G7. Então vamos ver como que eu vou seguir. Depende muito de como ele jogar agora. Ele tá jogando uma estrutura que pode levar para uma Grunfeld. Eu vou jogar com D4 agora, então. Bom, vou acabar transpondo para as posições de peão-dama. E agora esse E6 foi um lance estranho dele. Agora ficou bem estranha a posição dele. Eu vou jogar com E4. O problema desse lance é que permitiu o E4. Então, normalmente, as pretas desenvolvem um cavalo para F6. Para controlar a casa E4. Então, vou jogar com C3 aqui. Já defendeu o peão de D. Peão de D4. Acho que cedo ou tarde ele vai ter que tomar uma decisão aqui, se vai tomar em E4 ou não. Eu vou continuar mantendo a tensão no centro. Vou fazer H4, que é uma ideia típica dessas posições para fazer H5. Agora B5. Essa casa C5, tudo bem que ele está fazendo C5 rápido já. Mas poderia ser um alvo em algum momento. Bom, vou jogar H5. Que em algumas posições eu posso jogar com H6 até. Esse peão pode incomodar um pouco lá em H6. Nossa, eu tô querendo jogar cavalo B3 para cavalo C5 agora. Que ele perdeu o controle dessa casa. Eu vou jogar cavalo B3. Né, que eu já tinha falado que essa é uma casa fraca. Mas ele tava controlando com o cavalo em D7. Agora, não sei se é grande coisa também colocar esse cavalo em C5. Mas é uma opção que eu tenho agora, né? Cavalo E5 é uma ideia bem interessante aqui também. Vamos levar o cavalo para E5. Porque ele nunca pode tomar em E5 com bispo por E5, porque ele me dá o bispo de casas pretas. Esse bispo ele é muito importante na posição dele. Nossa, ele tá enfraquecendo muito aqui. Porque por mais que eu volte o cavalo, eu já consegui criar várias fraquezas, né? Eu induzi ele a criar várias debilidades aqui na posição. Bom, então eu posso voltar o cavalo para D3, porque agora eu vou colocar um cavalo em C5 mesmo e ninguém mais expulsa esse cavalo daqui. Olha, E5 é um lance... Nossa, tem vários lances interessantes agora. Vou jogar com E5.
Porque ele não pode jogar F5, que tá caindo o peão em G5. E agora eu vou começar a explorar as debilidades na posição dele. Ele tem duas casas fracas, C5 e E5. Agora eu vou começar a usar essas casas, né? Eu vou primeiro colocar um cavalo aqui em C5. Então, o problema, pessoal, é que assim, vai avançando os peões, vão surgindo casas fracas. Então é claro que em algum momento tem que avançar os peões, mas tem que tomar bastante cuidado, senão vai ficando cheio de debilidades, olha só. Então ele tá cheio de casas fracas aqui. Bom, então ele jogou cavalo C4. Posso expulsar esse cavalo com B3 a qualquer momento, mas eu tô querendo jogar F4 direto. Não sei se foi uma boa decisão, para falar a verdade, esse F4. Mas talvez seja, para criar mais fraquezas. Mas agora ele jogou G4. Qual que é a ideia dele? Se eu tomar o peão de G4, ele vai jogar E5. Mas e se eu jogar cavalo E5 primeiro? Como que ele defende esse peão de G4? Porque ele queria dar um golpe ali, né? Se eu tomasse em G4. Eu posso tomar de dama ou de cavalo. Eu vou jogar dama por G4 aqui. Eu tenho 2 minutos e 18. Eu quero dar uma aceleradinha porque eu tô sem mouse aqui. Então se entrar no ping, eu tenho grandes chances de ser enrolado aqui. Então, bom, vamos aproveitar logo. Eu tenho um peão a mais. Não dá chances aqui. É a ideia. Vou jogar B3, expulsar esse cavalo daqui de C4. Ele não pode tomar em E5. Vai ter que voltar o cavalo para B6. Cavalo E3? Mas e se eu jogar bispo por E3? Acho que ele esqueceu que eu tenho uma torre em E1, né? Torre por E3 e aí peça a mais. Acho que ele vai abandonar aqui já, hein? Não, ele vai seguir jogo então. Vou dobrar as torres aqui em E. Porque eu tenho essa debilidade. Ele tem essa debilidade aqui em E6. Eu posso jogar cavalo G6 agora, tocando em E7. E, bom, já vou tirar minha dama para não levar nenhum tema tático. E vou colocar todas as minhas peças atacando esse peão de E6. Nossa, ele tomou em G6. Eu vou tomar. E aí vai cair mais material, né? Cavalo E6, bispo E6, torre E6. E aí tem uma torre a mais, já trocou todas as peças. E tá na hora de abandonar já. Aí sim, ele abandonou aqui. Bom, então vamos voltar um pouquinho. Essa abertura foi bem diferente, né? Eu joguei aqui... Eu queria jogar uma abertura hatch, fianquetando os dois bispos. Mas aí depois poderia transpor para uma Grunfeld. Só que o meu adversário começou a fazer alguns lances estranhos, sem lutar pelo centro. E daí deu algumas casas, olha, a casa C5, a casa fraca, né? Então sempre que o seu adversário começar a avançar muitos peões, já fica de olho que pode surgir casas fracas. São casas que não podem mais ser defendidas por peões. Então aproveitei para usar a casa C5 e depois de E5 eu acho que eu fico com uma vantagem posicional muito grande, porque eu já tenho o controle dessas duas casas fracas, C5 e E5, e ele ainda tem os peões fracos de C6 e E6. Bom, e depois ele acabou perdendo material aqui depois de G4, e aí eu já consigo uma vantagem muito grande, né? E depois deu a peça também, e aí já tem uma vantagem decisiva. Galera, vamos para a próxima partida aqui então, vou colocar para jogar. Por enquanto a internet tá ajudando, tudo funcionando aqui. Vamos, tô com 1725 agora, e vamos de pretas contra o adversário de 1760. Então jogou peão dama, e bom... eu tava pensando em jogar uma defesa índia do rei, mas ele jogou aqui um sistema, provavelmente vai jogar um sistema London, né? Com bispo F4, cavalo F3, H3. Eu vou continuar com a defesa índia do rei, que era a minha ideia. Aí, pessoal que tem dificuldades para enfrentar o sistema London, eu vou jogar aqui uma ideia que eu acho interessante. Bispo C4. Bom, eu vou continuar com a ideia que eu falei, eu vou jogar fianquetando os dois bispos, que é um jeito que eu acho bem legal de jogar contra o sistema London. E agora provavelmente ele vai tentar jogar para fazer E4, né? Como ele desenvolveu o bispo para C4, é o mais natural. Então eu vou jogar cavalo BD7 e eu posso jogar com C5 para criar contra-jogo. E aí eu acabo dificultando um pouco o E4 dele, porque agora existe uma tensão no centro, eu fico atacando o centro. Vou jogar com A6, com a ideia de B5, ganhar mais espaço na ala da dama. Por enquanto tudo bem natural aqui, vou jogar o B5.
Bom, e eu posso pensar em pegar esse bispo de casas pretas, cavalo H5, bispo G5, H6 e G5, só que sempre enfraquece um pouco a minha posição. Fazer isso. Bom, eu vou jogar com cavalo E4, então. Cavalo E4, porque assim eu troco uma peça menor, que como eu tenho menos espaço, isso já ajuda a minha posição. E ainda abre a diagonal para o meu bispo. Então faz bastante sentido isso. Vou jogar agora com dama B6, ligar as torres, completar o desenvolvimento. E eu posso pensar em algum momento começar a jogar na ala da dama, com A5 e B4, acho que pode ser um plano. Ele jogou tomando em C5. No geral isso aqui me ajuda, né? Porque ele tinha um peão central, agora não tem mais. Então é isso que dava vantagem de espaço para ele. Agora ele já não tem essa vantagem de espaço. Acho que aqui eu já consigo igualar nessa posição. Já eu tô preferindo as pretas aqui. Bom, então... Bom, ele jogou H3 para preservar o bispo dele. Eu vou terminar o desenvolvimento, trazer minha torre de A para C8. Em algum momento eu posso pensar em jogar um cavalo A4, pode ser uma ideia. Porque aí pode começar a ter uns temas táticos. Se cavalo A4, por exemplo, tomar em C3. Eu tenho uma ideia bem interessante aqui com esse tema. Cavalo D4. E se eu jogar E5, não é garfo aqui? O que ele vai fazer se eu jogar E5? Qual é a ideia? Será que ele deixou passar o garfo aqui? Caiu uma peça, né? Se não tiver um golpe milagroso aqui, vai cair uma peça depois de E5. Não tem o que fazer, né? Depois de E5, caiu uma peça. Simplesmente vai cair material. Pode jogar o bispo para H2, mas eu vou tomar em D2. Quando ele tomar em D2, eu tomo em D4. E aí tem uma peça inteira a mais. Será que ele vai ficar pensando? Vou tomar em D2 primeiro, então. Porque se eu tomasse em D4 direto, ele ainda poderia tomar de E, atacando o meu cavalo. Mas agora fica uma peça limpa a mais. E depois de cavalo E4, ainda posso ganhar um tempo em cima da torre. Aqui sem esperanças, né? Foi uma pendurada ali dele mesmo, cavalo D4, ele esqueceu. Vou jogar agora com D5, já defendo o meu cavalo. Cavalo F6. Bom, e agora só simplificar a posição, né? Temos uma peça a mais. Torre E8. E vamos trocar todas as peças, né? Bastante tempo também. Vamos trocar mais peças. Cavalo H5. Já jogar um bispo por E5. Ameacei ganhar uma peça, na verdade, né? Posso tomar de cavalo aqui mesmo para cavalo F5. Tem uma casa fraca aqui em E3, outra em G3. E é só simplificar aqui mesmo, né? Não tem muito mistério agora. Bom, ele jogou esse lance, então, torre E2. Eu vou trocar, pegar a coluna com torre E8. Provavelmente vai jogar um dama F2 ou algo assim. E daí eu posso trazer minha dama para E6 para já jogar com dama E2. Vou jogar dama E6. Ameaço jogar dama E2 ou dama E3 para já trocar as damas. E segue o jogo. Ele vai seguir jogando aqui mesmo. Bom, se bem que agora não tem muito o que fazer, né? Ele não tem nem como criar qualquer tipo de complicação. Vou jogar cavalo F5, que eu já crio ameaças mais diretas, como um dama E3. Dama E3 é um lance bem chato, inclusive. Ameacei também o cavalo E3, dando um duplo. E agora acho que ele entrou numa rede de mate aqui, né? Você joga o dama E1 cheque. Aí ele rei H2, dama G3. E torre E1, dando mate. Ele deixou de defender ali a primeira fileira. E aí vai levar a mate, né? Será que ele tá... me falaram, alguém me falou que quando o adversário ele larga o tempo assim até acabar, dá pra denunciar o cara até, né? Tem muita gente fazendo isso comigo, o cara fica perdido e aí começa a pensar, deixa o tempo ir correndo, ficar um minuto ali. Bom, espero que esse não faça isso, mas vamos revisando então a partida. Ele jogou um sistema London, levando o bispo para C4. A ideia dele é que em algumas posições
se eu tentar jogar com torre E8, cavalo BD7, ele pode ter alguns temas táticos em F7. Inclusive teve um dos episódios que eu não lembro se eu tentei jogar assim, mas é uma ideia que eu posso tentar jogar em algum dos episódios aqui. E, bom, eu joguei duplo fianchetto, que eu acho que é uma ideia bem interessante para jogar contra o sistema London. E aí A6 com a ideia de B5, eu acho que aqui ele deveria ter feito A4 já, para controlar o B5. Aí eu fiz o B5, já ganho espaço. Para quem estiver jogando de pretas contra o sistema London, é interessante esse cavalo E4 para trocar umas peças, já que o preto tem menos espaço, e abrir a diagonal para o bispo. E aí ele me ajudou muito nesse momento, já trocando em C5, que aí aqui eu acho que eu já tô, pelo menos eu igualei a posição. E aqui vem um erro decisivo, né? Ele joga o cavalo D4, esqueceu do garfo, e aí já era aqui a partida, né? Depois do cavalo E5 já não tem mais esperanças aqui. Bom, então realmente ele deixou o tempo cair, né? Foi até os últimos segundos ali. E aí vai acabar agora e vencemos. Beleza, então, galera, chegamos então a 1734 de rating. Então, como eu disse no início desse episódio, né, o pessoal já tá dominando melhor as ideias da abertura, do meio jogo, né, alguns planos. Então, eu consigo explicar várias ideias estratégicas aqui para vocês, posições do meio jogo. Então, eu espero que vocês tenham aprendido mais com esse nosso 31º episódio da série. E galera, lembrando, hoje às 20 horas será liberada a terceira aula da Semana de Xadrez. Então espero todos vocês lá, beleza? Então vamos encerrando por aqui e até o próximo.